Olá, tudo bem? Essa aula vai ser uma aula bem técnica e ela vai ser uma aula que vai ter um conhecimento denso, profundo e talvez no decorrer da aula você se perca um pouco e sinta que não está entendendo, mas eu peço para que você siga em frente, assista a aula até o final. E se você não entender alguma coisa, não se preocupa, porque você vai entender esse conhecimento depois, quando você estiver mexendo, você, em algum momento, você vai lembrar, caraca, aquilo que o Flávio falou, caraca, olha, lembra daquilo. Então, assim, não se preocupa. Vai em frente, assiste a aula, vai em frente, que esse conhecimento ele vai ser útil para você depois, no futuro. Você não precisa entender ele perfeitamente agora, beleza? Então tá. A minha intenção aqui é falar sobre cores. Falar sobre cores em dois aspectos. Falar sobre cores no sentido de como o Photoshop trabalha e interpreta as cores e como as cores se comportam, né, para você decidir qual cor você quer adotar para a tua imagem. Bom, existem dois tipos de escala de cor. Tem a escala de cor RGB e a escala de cor CMY, que é difundida aí como como CMYK, né, com um K no final, mas esse K, ele na verdade é um canal key de chave em inglês e ele foi inserido pela indústria gráfica por questões de custo, precisão de impressão, né? O canal preto. O preto não é uma cor primária, tá? Então o preto é uma necessidade da indústria gráfica mesmo. Então, como cor primária, teoricamente, né, na teoria, as cores primárias são nas cores, na escala de cor luminosa, né, vermelho, verde e azul, né, red, green e blue, RGB, e na escala de cor pigmento, tinta, CMY, né? Ciano, magenta e Y de yellow, né? O amarelo. Então, como o próprio nome diz, né? RGB, escala de cor luminosa, luz, né? Captura de imagem, projeção, né? Telas, projetores, câmeras, scanners, tudo isso trabalha em RGB. E aí quando você vai imprimir alguma coisa, né, um cartaz, uma estampa de camisa, uma fotografia, né, com impressão de hoje em dia, né, e aí você está falando de CMYK, né. Então eu vou abordar RGB. Eu vou falar sobre RGB e eu vou deixar o CMYK, o assunto CMYK eu só vou abordar lá no final desse curso, quando a gente estiver falando de finalização de imagens, aí quando tiver, enfim, quando eu for falar sobre como enviar uma foto para uma gráfica, por exemplo, tá? Bom, a teoria do RGB diz o seguinte: se eu pegar uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz azul e apontarem para um mesmo ponto, ambas com a mesma intensidade, a gente vai gerar uma cor branca. Ó, eu vou arrastar o vermelho para cima desse ponto aqui, que é a junção do verde com o branco, com o azul, e eu tenho o branco. Ok? Então, as imagens do Photoshop, elas são construídas da seguinte maneira. Ó, vou dar um super zoom na imagem e vocês podem ver esse quadriculado. Tá vendo o quadriculado? Cada quadradinho desse é um pixel da imagem. O Photoshop trabalha em imagens bitmap, né? Um mapa de pontos. E deixa eu chegar numa área de diagonal. E apesar de parecer que as imagens elas fazem linhas transversais e curvas, na verdade o Photoshop só faz quadrado. E uma linha diagonal, na verdade, é uma escada.
tá? Cada pixel da imagem tem um valor de vermelho, um valor de verde e um valor de azul, tá? E eles combinados geram uma tonalidade. Então aqui a gente tem o canal de vermelho, ó, canal de vermelho, canal de verde e o canal de azul. O vermelho está em 100% em todas as áreas que estão brancas, 0 em todas as áreas que estão pretas. Aqui, por exemplo, ele está numa tonalidade que é 50%, né? Você pode ver ali, ó, aqui nessas informações aqui, ó, você vai ver que está 127, que é mais ou menos a metade do caminho, né? Porque são toda a escala do Photoshop de luminosidade vai do 0 ao 255. Aqui tem várias formas de representar a mesma cor, tá? Eu vou me prender a essas três aqui, ó, red, green, blue, tá? Esse bloco de três valores aqui é uma forma de representar as cores. E eu vou no conta-gotas aqui no vermelho, ó. O vermelho, 255 red, 0 green, 0 blue. Aí eu vou no verde agora, ó. Os valores, 255 no verde, então eu vou no azul, então. E as cores complementares, no caso o amarelo, magenta e o ciano. É combinação total de dois canais. 255 de vermelho e verde. Ó, vou no ciano. Verde com azul. E o magenta, vermelho com azul. Tá? Vou apagar a escala verde aqui, ó, daquele gráfico, ó. Só sobra vermelho, azul e o magenta. Por exemplo, se eu tenho um quadrado vermelho e eu quero tornar ele amarelo, é só eu acrescentar verde, ó. É só acrescentar verde que ele fica amarelo. Beleza? Então, a gente edita cores acrescentando ou retirando luminosidade dos canais. É assim que a gente varia a cor. Então, eu vou fazer umas edições assim bem genéricas, tá? Bem genéricas, para depois a gente se aprofundar. Eu quero chegar nas cores primárias aqui, tá? Eu botei um quadradinho branco de um lado, preto do outro. E o objetivo é o branco e o preto igualarem a cor do centro, tá? Desse lado, os quadrados são brancos, né? Eles são mais luminosos. E aqui são pretos, eles são menos luminosos. Então, fica evidente. Se eu quero chegar daqui para cá, eu tenho que tirar a luminosidade, certo? Se eu tenho que chegar daqui para cá, eu tenho que acrescentar luminosidade, certo? Então, eu vou retirar luminosidade só nos canais que eu quero. Então, se eu tenho branco e quero chegar no vermelho, eu tenho que retirar. O que eu tenho que retirar? Eu tenho que retirar o verde e o azul, que é a mesma coisa que retirar o ciano, certo? Mas não existe o ciano no layer de curva. Então, eu vou no verde, tiro o verde totalmente. Vou no azul, tiro o azul totalmente. E eu tenho o vermelho. E aqui eu quero acrescentar. Se eu quero acrescentar, o que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar direto o vermelho. Simples assim. Aqui é a mesma teoria. Eu quero chegar no verde. O que eu faço? Eu tiro vermelho e tiro azul, porque eu estou escurecendo e colorindo ao mesmo tempo. Aqui eu vou clarear e colorir ao mesmo tempo. Então eu vou acrescentar, certo? Se eu quero verde, eu acrescento verde. No azul, na hora de retirar, eu tiro
os outros dois. E se eu quero chegar no tom ascendendo, eu acrescento. Beleza? Ah, mas e se não forem as cores primárias, forem as cores secundárias? Bom, eu quero chegar no ciano. O que é o ciano? Verde com azul, certo? Então, para eu chegar no ciano, o que não tem no ciano? O vermelho, que está lá do outro lado, ó, tá vendo que está oposto? Ó. Ciano está de um lado, vermelho está do outro. Então vamos tirar vermelho e vira o ciano. E se eu for acrescentar para chegar no ciano? Aí não tem o ciano aqui, né? O ciano está entre esses dois, né? A soma desses dois. Então, acrescenta azul e acrescenta verde. Então é um jogo de olhar e ver se eu tenho que clarear ou escurecer. Decidir se é clarear ou escurecer, então eu clareio acrescentando a cor que eu quero ou escureço retirando a cor que eu não quero. Magenta. E o amarelo. Beleza? Eu acrescento as cores que estão do lado ou retiro a que está do lado oposto. Beleza? Entendido? Não é difícil. Esse site ele é da própria Adobe, se chama Adobe Colors. Recomendo que você entre nele. Se você é assinante do pacote da Adobe, você vai entrar, vai fazer login e você vai estar utilizando ele totalmente conectado a todos os programas, a sua conta da Adobe, né? E aqui a gente brinca com a teoria das cores. Por exemplo, eu vou botar bem uma cor primária zona para ser mais fácil, né? Ser didático. Eu tenho uma cor principal no meu layout que é um vermelhão, tá? E aí como eu encontro cores para combinar com esse tom prioritário da minha imagem? Existem algumas teorias, tá? Existem técnicas de combinação de cores. E elas podem ser exploradas aqui, ó. Harmonia das cores. Cores análogas, monocromática, tríade, complementar, dividir complementar, quadrado, composto, sombras e personalizado. Análogo. Análogo, o que ele fez? Eu marquei esse ponto principal e a plataforma me deu umas 4 cores equidistantes do vermelho. Tá? Esse tom está na mesma distância desse tom do vermelho e esse tom extremo está na mesma distância que esse do meu vermelho. Tá? Eu tenho um vermelho aqui, esse tom e esse estão na mesma distância, assim como esse e esse também estão na mesma distância. Você sente uma harmonia aqui? Tá? Então essa é a sugestão de cores seguindo a teoria das combinações análogas. E você pode chegar e andar aqui, tá? Eu posso definir depois, eu posso ajustar essa coloração
e decidir assim, não, eu quero um tom diferente e tal, você pode mexer aqui e chegar no tom que você quiser. Vou voltar pro vermelhão lá absoluto para a gente continuar sendo didático. Monocromático, eu trabalho todas as combinações de cores dentro de um mesmo tom. Mas esse mesmo tom, ele varia em luminosidade e saturação. Mas eles é tipo um preto e branco. O preto e branco é um monocromático, que, assim, ele é neutro, totalmente desaturado, mas é um monocromático, tá? Aqui eu tô com um monocromático do vermelho. Tríade é uma combinação de cores equidistantes dentro do círculo cromático. Complementar, esse é um dos mais utilizados de todos, que é o extremo oposto, é você trabalhar cores que estão opostas, tá? Tem inclusive o famoso teal and orange, que é o ciano com laranja, né? É muito, muito, muito difundido. Ou o verde-rosa da mangueira, ó. São cores complementares, elas estão de lados opostos do círculo cromático. Dentro do complementar, você pode dividir a cor complementar, tá? E aí você pega no ponto oposto no círculo cromático, você vai no ponto oposto, no extremo oposto, e divide em dois pontos equidistantes. Tá vendo? Eles estão na mesma distância do exato ponto da cor complementar. Quadrado, que são os extremos, né, variando 90 graus. Composto, ele pega as cores opostas e tira dois canais complementares que se deslocam na mesma direção, né? Eles se deslocam se encontrando. No caso aqui, eles foram na direção do azul. Não é um na direção do azul e o outro indo na outra direção, não. Eles ambos vão na mesma direção. Sombras, que é parecido com o monocromático, mas a combinação de sombras, ele só varia a luminosidade, não varia a saturação. Mas é óbvio que ao escurecer você está tirando saturação. Mas ele está tirando saturação no sentido de... O que é uma cor supersaturada? É quando você tem uma grande distância de um canal para os outros, tá? Isso é o que gera saturação extrema. Então, se você tira a cor de um dos canais, naturalmente você está diminuindo a distância daquele canal para os outros. Então, matematicamente, você tem uma perda de saturação. Mas a diferença é que no monocromático, ele coloca informação nos outros canais. Tá vendo? Aqui, ele além de escurecer, ele desaturou sim. Então, é um pouco diferente. Você vê que ele se deslocou dentro da roda, na roda cromática, né? No círculo cromático. Então, sombras não. Ele está dentro daquele mesmo extremo, mas ele escureceu. Personalizado aí é quando você já quer criar seu próprio perfil de cor, tá? Que você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade. Mas mesmo dentro dessa liberdade, eu sugiro que você utilize esses recursos, porque eles têm um propósito, são muitos estudos e fazem sentido, tá? Para a formação de um perfil de cor, né? De uma identidade visual. E olha que legal que ele faz.
Eu posso vir aqui, tô dentro de um browser da internet, clico no conta-gotas, com o Photoshop aberto eu vou lá e dou um clique lá no Photoshop. Olha só que legal. E ele jogou aqui, ó, como a cor principal do meu perfil de cor. Aí agora eu venho aqui, ó, e eu quero uma escala de cores complementares. Olha, eu gostei desse tom aqui, ó. Eu gostei desse tom. Aí eu copio o código dessa cor. Essa numeração, esse código, ele é universal, tá? Esse código, ele é a posição daquela cor e esse código representa essa mesma coloração em tudo. Todos os softwares, todas as plataformas, você vai nos browsers de internet, essa cor representa, essa numeração representa essa cor. Se você for no DaVinci Resolve, que é um software de cor de vídeo de outra marca, se for no 3D Max, que é um programa de 3D, todos os softwares, se você colocar essa numeração, ele vai representar essa cor, tá? Então esse número, ele é uma numeração universal para esse canal de cor. E aí eu vou pegar essa cor e eu vou jogar no background. Me diz que não combinou. Não significa que eu tenho que ficar preso milimetricamente a essa cor. Mas é uma bela sugestão de cor. É uma bela sugestão de cor. Sacou? E ainda tem o seguinte. Como ele está conectado à minha conta da Adobe, se eu quiser eu salvo ele dentro da minha biblioteca da Adobe. Tá vendo aqui, ó? Salvar aonde? Estudo de cor, tá? Eu posso clicar na setinha e escolher uma pasta, posso criar uma nova pasta e tal. E aí eu vou lá e ó, salvar. Eu venho aqui, ó, biblioteca, espero ele carregar. E tá aqui, ó, estudo de cor. E eu poderia ter colocado um nome nele. Aqui, ó, posso renomear a qualquer momento. Então é muito legal. Sob o meu ponto de vista, tá? Como eu trabalho, toda vez que eu tenho um projeto novo para fazer, é como eu faço, como eu recomendo que façam, mas fique à vontade. Eu pesquiso ou no Pinterest ou no Google mesmo, mas eu pesquiso muito no Pinterest. Então eu vou no Pinterest, por exemplo, eu viajei no Réveillon, eu fui para a Praia da Pipa, né? E antes de sair em viagem, eu fiz pesquisas de imagens em função dessa viagem que eu ia fazer. Porque eu ia levar minha câmera, ia fotografar minha família, ia fazer fotos legais lá, e eu gosto. Quando eu viajo, eu gosto de ter meu momento ali com a minha câmera, fazer registros soltos, sem compromisso. Então eu fiz dois tipos de pesquisas. Eu pesquisei especificamente Praia da Pipa, eu botei Praia da Pipa, tá? Pesquisei aqui e no Google, porque aí eu queria pesquisar pontos turísticos, pontos específicos. Às vezes poderia ter uma foto, cara, uma árvore específica, uma porta em algum lugar da cidade que tinha um visual legal. Enfim, pesquisando locações assim, locais, hora da luz e tal, para fotografar. E eu pesquisei também paleta de cor de praia. E aí eu pesquisei várias imagens, paletas de cores diferentes. E olha essa foto aqui que bonita, né? Que cores bonitas, né? Bem neutro. Eu fiz nessa viagem muita imagem, eu estava inspirado naquele estilinho teal and orange. Eu estava, assim, intencionado para aquele estilo, tá?
E eu fiz muitas fotos de pôr do sol com uma intenção de deixar bem saturadão e bem laranja com ciano. Mas agora eu olhei para essa imagem aqui e eu curti ela. Então olha o que eu vou fazer. Botão direito do mouse, Save Image, e eu vou salvar no desktop. E Save. Já estava até salva, mas tudo bem. Save Image. Aí agora eu volto lá no Adobe Colors e eu vou criar aqui, vou clicar aqui, ó, extrair tema. Pego a imagem que eu acabei de baixar, arrasto para cá. Olha só o que o programa fez. Isso é muito bom. Ele criou uma paleta de cor em função de uma foto. Olha que bacana. E eu posso até mudar os pontos aqui. Eu posso pegar esse ponto aqui, de repente, e jogar para esse tom aqui. Eu quero que o tom central seja esse aqui, ó. Nada me impede. Cara, isso é muito legal, cara. E aqui, ó, ainda posso mudar aqui, ó, o estilo, ó. Brilho, suave, profundo, escuro. Ele vai pegando sugestões de pontos específicos, né? Que ele cria uma combinação com o propósito dele, né? A partir de uma imagem. Ele faz a interpretação dele, fala assim, cara, dentro dessa imagem, esses pontos aqui formam uma combinação de cores muito legal. E cara, isso aqui é fantástico. É muito legal isso daqui. Então, assim, hoje em dia, eu não paro mais para ficar fazendo esse tipo de paleta de cores, tá? Eu mesmo não crio mais esse método assim. Mas eu acho é um exercício legal de se fazer, de pegar e estudar as cores de uma imagem, criar paletas e tal. Mas eu procuro muito. E aí eu posso salvar uma imagem dessa, e aí hoje em dia eu tiro essa cor de olho. Eu tiro uma foto, tá? Se eu gostar desse estilo de imagem, eu já vou fotografar pensando nele, tá? Eu já vou fotografar num momento mais de final de tarde e eu vou fazer um equilíbrio de brancos mais neutro. Eu vou tirar o contraste da imagem, sabe? Eu já vou direcionar a minha foto para esse estilo quando eu fotografar. Eu não vou pegar, para imitar esse tom de foto, eu não vou fotografar ao meio-dia, porque eu sei que eu não vou chegar. Vai estar uma luz muito de cima, muito dura, sombras muito marcadas, não vou ter essa variação de tom, sabe? O céu azul com os brilhos alaranjados, é porque aqui foi desaturado, mas a foto original aqui tem muito mais cor. Eu sei, eu olho, eu identifico. E ao meio-dia você não faz essa composição. Vai ficar muito forçado. Ao meio-dia você faz essa. Se você quiser, entendeu? Então, a minha intenção, a minha estratégia sempre é pesquisar antes do clique. Aí depois, quando eu já tenho minhas referências visuais, por exemplo, eu faço muita foto viajando, muita. Então, eu pesquiso para alimentar o meu lado criativo, tá? Eu pesquiso muito para ter assim, cara, para aguçar a criatividade. E aí, baseado naquelas referências que eu vi ali, que eu curti, que eu tô intencionado, aí com o equipamento que eu tô na mão, as condições que eu tô no momento, sabe? A luz que tem na hora, eu direciono a minha foto para um estilo ou outro das minhas referências de memória. Entendeu? Mas esse é sempre o meu caminho. Eu pesquiso imagens, pesquiso referências de ângulo, de luz, de tratamento,
faço o registro e depois eu faço o tratamento com base em uma referência. Eu abro às vezes, eu trabalho aqui, eu tenho 2 monitores. É muito comum eu abrir uma foto de referência numa tela e trabalhar na outra. É muito comum fazer isso, muito comum. Então, é assim que o Photoshop trabalha. Combinação de canais. São 3 canais, tá? Esse terceiro canal, esse daqui canal é a imagem combinada, né? São os 3 canais combinados. Aqui são os canais de cor. Isso daqui, na verdade, é a representação dessa máscara. Eu posso criar outros canais aqui, canais que ele chama de canal alfa, mas isso aqui não interfere na imagem, tá? Isso aqui não interfere na imagem. Isso daqui, esses canais alfas, eles servem para ou você fazer seleções a partir de canal, ou, aí eu vou explicar lá na frente, se você no processo de impressão quiser fazer alguma coisa específica, tipo, vou imprimir uma foto e aí no final da impressão vai ter uma aplicação de verniz na foto, e aí você tem um canal alfa que é a área do verniz, enfim, aí é uma aplicação muito específica. Beleza? Então, eu sei que é um pouco confuso, tá? Mas memorize essa imagem, memorize ela, ou se não quiser memorizar essa, memoriza bem essa rodinha de cor, porque isso daqui é como eu raciocino na hora de jogar, de alterar as cores. Eu olho para essa imagem, eu memorizo essa imagem e eu vejo assim, cara, minha imagem está amarelada. Eu quero deixar ela mais avermelhada. Eu sei se eu tenho que... Aí eu penso, eu tenho que tirar ou colocar a cor. Baseado nessa composição dessa imagem, eu penso se eu tenho que acrescentar vermelho, se eu tenho que tirar verde, sabe? Ali eu direciono a minha imagem, a minha edição de foto. Beleza? Então, eu fico por aqui e na próxima aula a gente vai mexer em cores na prática.